Primeiro, quero contextualizar e explicar um pedaço da minha história que fará muito sentido se ficar por aqui até o final desse vídeo. Eu comecei a trabalhar com cavalos no mercado de performance. Depois de 10 anos nesse mercado, tive que tomar uma decisão difícil: desistir de trabalhar com cavalos. Durante muito tempo, eu achei que essa história era a prova de que eu tinha fracassado. Hoje, eu entendo que ela foi a primeira grande prova de coragem da minha vida. E talvez, enquanto você estiver me ouvindo, perceba que existe alguma decisão da sua vida que também está esperando para ganhar um novo significado. Eu comecei a trabalhar com cavalos muito nova. Quando eu digo trabalhar, não estou falando de um hobby ou de um fim de semana diferente. Estou falando de viver aquilo. Foram 10 anos da minha vida. 10 anos aprendendo, errando, acertando, estudando, carregando feno, limpando baias, montando, observando, treinando. Quem vive o cavalo sabe que não existe atalho. É um universo que exige o corpo inteiro, a mente inteira e principalmente o coração. Eu acreditava que aquele seria o meu caminho para sempre. Quando a gente dedica tantos anos a alguma coisa, ela deixa de ser apenas uma profissão. Ela passa a ser parte da nossa identidade. Você não responde mais o que faz. Você responde quem é. Eu era aquela pessoa. Minha vida girava em torno disso. E talvez você também tenha alguma coisa assim. Um relacionamento, uma profissão, um projeto, um sonho. Algo que você acredita que iria levar para a vida toda. Mas existe uma coisa curiosa. Enquanto a nossa experiência aumenta, a nossa consciência também aumenta. E às vezes, ela cresce numa velocidade que os nossos antigos sonhos não conseguem acompanhar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No meu último trabalho, eu tive a oportunidade de conviver com profissionais extremamente competentes e de alto nível. Aprendi muito, mas, ao mesmo tempo, comecei a presenciar algumas situações que, dentro daquele contexto, pareciam normais, ou pelo menos comuns. E eu quero deixar muito claro que essa é a minha experiência, é o meu olhar. Não estou aqui para julgar as pessoas. Estou apenas contando o caminho que eu percorri. Algumas práticas começaram a me incomodar profundamente. No começo, eu fazia o que muita gente faz. Eu me convencia de que o problema era comigo. Pensava, você ainda não sabe o suficiente. Você é inexperiente. Você deve estar entendendo errado. E, sinceramente, essa é uma armadilha muito comum. Quando a gente ainda não confia na própria percepção, empresta os olhos de outras pessoas para enxergar o mundo e faz isso por muito tempo. Hoje eu percebo que, naquela época, eu não estava negociando apenas ideias, eu estava negociando partes de mim. Só que existe um detalhe. Valores não fazem barulho. Eles não chegam anunciando que estão sendo ultrapassados. Eles apenas começam a apertar o peito. E esse aperto vai aumentando. A gente tenta ignorar, tenta racionalizar, tenta explicar. Até que chega um momento em que simplesmente não cabe mais. Eu costumo imaginar isso como um copo sendo preenchido. Cada situação coloca mais uma gota. Uma gota sozinha não muda nada. 2 também não. Nem 10. Mas
existe uma última gota. E curiosamente ela nunca é a mais pesada. Ela apenas encontra o copo que já estava cheio. Foi isso que aconteceu comigo. Chegou um momento em que eu percebi que continuar ali significaria me afastar de algo muito maior do que uma carreira. Significaria me afastar de mim. E foi aí que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu fui embora. É muito fácil ouvir essa frase hoje. Mas viver aquele momento foi completamente diferente. Porque eu não estava abandonando apenas o emprego. Eu estava deixando para trás 10 anos da minha história. 10 anos de investimento, de tempo, de dinheiro, de esforço, de sonhos. Eu olhava para tudo aquilo e pensava, como eu vou começar de novo? Talvez você conheça essa sensação. A sensação de olhar para trás e pensar que já investiu tempo demais para mudar de direção. E sabe o que é mais curioso? Durante muito tempo eu achei que eu tinha desistido. Achei que tinha fracassado. Achei que não fui forte o suficiente. Porque a gente cresce ouvindo que pessoas fortes não desistem, que pessoas fortes persistem. Mas ninguém ensina que existe uma diferença enorme entre persistência e insistência. Persistir é continuar construindo algo que faz sentido. Insistir é permanecer em algo só porque você já caminhou demais para voltar. E existe uma conta muito perigosa que a nossa mente faz. Ela diz, já investi 10 anos, agora não posso sair. Mas às vezes, justamente porque você já investiu 10 anos, deveria se perguntar se quer investir mais 10, vivendo em conflito com quem você é. Essa pergunta mudou a minha vida. Na época, doeu muito. Porque recomeços machucam. Eles mexem com o nosso orgulho, com a nossa identidade, com a nossa segurança, com a opinião das outras pessoas. E existe outra dor que quase ninguém comenta. A dor de decepcionar a versão antiga de nós mesmos. Eu precisei dizer adeus para uma menina que sonhava em viver daquele mercado para sempre. Na época, eu achei que estava perdendo tudo. Hoje, eu percebo que estava encontrando algo muito mais importante. Eu estava encontrando coerência. E talvez essa seja uma das palavras mais bonitas que eu conheci ao longo da vida. Coerência. Porque sucesso sem coerência custa caro demais. Dinheiro não compra paz. Reconhecimento não compra tranquilidade. Resultado nenhum vale o preço de precisar se abandonar todos os dias. Hoje eu trabalho com cavalos de uma forma completamente diferente. Curiosamente, eu não abandonei os cavalos. Eu abandonei uma forma de me relacionar com eles que já não fazia sentido para mim. Olhando para trás, percebo que nada foi perdido. Tudo foi preparado. Cada aprendizado daquele período me trouxe até aqui. Nada foi desperdiçado, nem os acertos, nem os erros, nem a dor. Às vezes a vida fecha uma porta que a gente passa anos tentando manter aberta. E a gente luta, empurra, insiste, fica exausto, até descobrir que havia um caminho inteiro esperando ao lado. Hoje, eu acredito que existe uma inteligência muito maior conduzindo a nossa história. Não significa que tudo acontece como queremos. Significa que muitas vezes só entendemos o sentido
depois de caminhar bastante. Se naquela época alguém me dissesse que um dia eu agradeceria por ter saído daquele mercado, eu provavelmente não acreditaria. Mas hoje eu agradeço, porque aquela decisão me trouxe até a vida que faz sentido para mim. Talvez você esteja ouvindo esse vídeo porque também existe alguma coisa apertando seu peito. Talvez você esteja insistindo em um lugar onde seus valores já foram embora. Talvez você esteja chamando de fracasso uma decisão que no futuro vai enxergar como um dos maiores atos de coragem da sua vida. Eu não sei qual é a sua história, mas sei de uma coisa: nem toda perda é um erro. Nem todo recomeço é um retrocesso. E nem toda desistência é falta de força. Às vezes, desistir é exatamente a forma mais profunda de respeito por quem você se tornou. Pensa nisso. Se essa história fez sentido para você, eu quero deixar uma pergunta. Existe alguma parte da sua vida que você continua sustentando apenas porque já investiu tempo demais? Porque talvez o seu próximo capítulo não dependa de ter mais coragem para continuar. Talvez dependa apenas de ter coragem para ser fiel aos seus próprios valores. E se você gostou dessa história, gostou desse vídeo, do que você ouviu, fez sentido para você, compartilha, curte, comenta. Eu adoro ler os comentários, porque foi feito com muita honestidade, ok? E esse é o Domat. Toda quinta-feira eu trago uma história que eu vivi ou que eu presenciei para compartilhar com vocês. Até a próxima.